De inflação. Esse é o nosso tema do nosso primeiro bloco de hoje nesse debate. Vamos falar sobre inflação, por que os preços estão nessa oscilação toda, né? Esse preço, hora você vai lá, o valor do café tá isso, tá oscilando, né? Lembrando também que nós passamos um momento histórico de pandemia, né? Problemas no comércio fechado, e tudo isso nós vamos falar a partir de agora com os nossos debatedores. O tema é inflação. Por que, de fato, os preços estão tão altos, Fred Rodrigues? Olha, James, você falou muito bem. A gente está numa situação que ela é indissociável da participação econômica, que é a situação sanitária, né? A gente tem uma crise sanitária e hoje em dia ela é mundial. E essa crise sanitária, é difícil a gente apontar culpados assim, mas a gente pode sim perceber quem foram as pessoas que deixaram de atuar para que ela se espalhasse, né? A gente lembra que lá no começo, quando esse vírus foi descoberto, a China, junto com a OMS, disseram que ele não era transmissível entre humanos. A China chegou a perseguir e prender alguns de seus cientistas que estavam divulgando sobre a possibilidade desse vírus ser extremamente contagioso e letal, né? Então, a gente viu um país que realmente se beneficiou, e esse país que se beneficiou foi a China. Todo o restante do mundo está enfrentando a inflação, está enfrentando problemas com a economia, e até a cadeia produtiva ser restabelecida no mundo. Eu não vejo muita coisa que possa ser feito para a gente consertar isso aqui. Claro que uma medida ou outra pode ser tomada para amenizar, mas a grande questão hoje em dia da inflação está ruim. A inflação está em índices altíssimos em todos os países do mundo, praticamente. Essa questão da cadeia produtiva que foi quebrada, e a curtíssimo prazo, infelizmente, não há muito que possa ser feito. 19 horas e 37 minutos, vou passar a bola para ele, para o nosso outro debatedor de hoje. Caio, culpa de quem? Por que a inflação está nas alturas, Caio? Bom, eu concordo em parte do que o colega disse, quando ele fala sobre a cadeia produtiva ter entrado num processo de declínio. A pandemia e o consumo de alguns serviços, inclusive, trouxe uma crise, um fortalecimento dessa crise econômica. Agora, existem maneiras de você controlar esse processo. Existem medidas que devem ser adotadas, e a gente percebeu que no nosso país não foram, para se poder evitar que a inflação corra, né, às alturas como aconteceu aqui. Uma delas é a questão do armazenamento da produção brasileira. O nosso país, como um dos países que mais produz, né, grãos, nós fechamos nossos armazéns que controlavam a economia e a venda da nossa produção. Nos últimos 6 meses, o governo brasileiro fechou 19 armazéns públicos, né? Então você faz com que a lei da oferta e da procura por alimento faça o aumento da inflação no preço do supermercado, que chega aí a dona de casa, né, o homem e a mulher que está dentro de casa vai comprar o alimento. E outras medidas também que o governo adota, né, como, por exemplo, cotar o petróleo, né, da Petrobras no dólar. Então você tem um descontrole para simplesmente o lucro, né, dos acionistas da Petrobras, e aí isso gera uma situação que é aumento da produção, do trânsito da produção brasileira em cima do custo do petróleo e o correr da nossa mercadoria no país. Então, a gente tem um processo que não é isolado do resto do mundo, concordo, mas que medidas que poderiam ser adotadas em nosso país não foram. Outras questões que acontecem, o crescimento da inflação, é a questão da natureza, né? A gente tem uma estiagem, por exemplo, mas o governo brasileiro não trabalhou para controlar esse processo. De uma maneira populista, por exemplo, o governo federal vai lá e retira o horário de verão. Vou ganhar voto, vou convencer o povo de que o nosso governo vem aqui para adotar as ideias. E aí você tem uma crise hídrica do país que faz com que novamente o preço da produção cresça. Então são irresponsabilidades consequentes deste governo que gera essa inflação. A culpa é do governo. A inflação existe. Ela tem medidas para ser controlada. O aumento da taxa Selic. Então, agora o governo adotou essas posturas? Não. O presidente do nosso país fica simplesmente andando de moto pelo país, passando na frente do curralzinho, na frente do palácio, agredindo seus adversários políticos e esquece qual que é o papel dele. Ter uma equipe técnica capaz de resolver os problemas, já que ele mesmo disse que não é capaz e não conhece nada. Passar a bola para ele, Fred. Caio mencionou a crise energética e a suposta retirada do horário de verão, né, como uma das causas da inflação. Quanto o Brasil economizava por ano com o horário de verão? Em números? Em porcentagem do consumo de energia? Olha, o que eu tenho de informação é em torno de 22% no período. Não. Muito menor que isso, é muito menos de 1% que o Brasil economizava com o horário de verão, vocês podem verificar isso aí. Então, o simples fato do horário de verão ser retirado não contribui nem um pouco com o aumento da energia, né? Se o Brasil tivesse outras fontes, como é o caso dos Estados Unidos, que ativam muito as termoelétricas, hoje em dia os Estados Unidos está com uma das maiores inflações de todos os tempos. A gente sabe que os Estados Unidos, geralmente, a inflação dele é de 1%, custa bater 2%, hoje em dia eles estão com 6,7%. Então, a questão da matriz energética que realmente não é um problema, e se fosse um problema também, não seria muito da responsabilidade do governo Bolsonaro, até porque a gente teve 13 anos de governo de esquerda e só do PT, que
poderiam ter resolvido isso antes. Matriz energética, principalmente a nossa por ser hidrelétrica, você não vai resolver de um dia para o outro. Né? A questão da Petrobras, que o Caio trouxe também, um pouco errado ele mencionar isso. Né? Por que a Petrobras hoje em dia faz o ajuste de seus preços em dólar? Porque a esquerda quebrou a Petrobras. Não tem outra forma de você colocar isso. A Petrobras foi utilizada como sistema de corrupção oficial do governo petista. Ela foi extremamente aparelhada e foi extremamente quebrada. O preço que você paga hoje, caro na gasolina, é um reflexo das medidas que tiveram que ser adotadas justamente para salvar a Petrobras. Porque senão o prejuízo seria de todos os brasileiros. Mas, por último, essa questão da inflação, que a gente costuma trazer aqui e culpar o presidente Bolsonaro. O índice de inflação em 2011, Jamie, 6,5%. 2011, Bolsonaro não estava no poder. Em 2015, no último ano do governo Dilma, 10,6%. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o governo de esquerda conseguiu produzir no Brasil a mesma inflação que uma pandemia. Foi necessária uma crise mundial de saúde para produzir no Brasil os níveis de inflação de uma pandemia. Então, como que eu posso ficar aqui? Obviamente, respeito o direito do Caio de dar a opinião dele, mas eu não posso respeitar a opinião dele. Como que eu posso ficar aqui escutando o Caio dar conselho de como melhorar a economia se quando a esquerda esteve no poder, sem nenhuma crise no mundo, eles destruíram a economia brasileira? Passar a bola agora para ele. Caio, continuando ainda, inflação. Fica à vontade nas interrupções também, fique à vontade no momento que o outro está falando. O debate e o papo é aberto aqui na TV Capital. Caio, por favor. James, o colega apresenta que a Petrobras ela foi quebrada pelo governo petista. Saqueada. Que grande nome. Sabe quem está saqueando a Petrobras? O governo que adota medidas de financiar, de passar o dinheiro do governo, o dinheiro do povo brasileiro, para os acionistas da empresa. Em vez de usar desse lucro para diminuir o preço do petróleo. Você é a favor de privatizar a Petrobras, então? Não sou a favor da privatização. Sou contra a privatização da Petrobras. Então, inclusive, então, enquanto a Petrobras for pública, o governo vai precisar repassar valor para ela. A verdade é essa. A mesma seja a favor de privatizar. A gente resolve isso. Não é problema passar dinheiro para a Petrobras, o problema é passar diretamente para os acionistas, o capital exterior. Agora, o que acontece? A medida que o governo adota de aumento de preço não é para tampar buraco na Petrobras, não. Sabe para que é, Fred? Para convencer o povo brasileiro que a Petrobras traz prejuízo, que a Petrobras não é boa para a classe trabalhadora. A Petrobras dava lucro no governo petista, então? A Petrobras dava lucro no governo petista. Que lucro? A Petrobras, inclusive, o valor de mercado da Petrobras caiu aí, mais de 10 vezes no governo petista. Nós vemos constantemente a Petrobras bater recordes e recordes de faturamento. Agora, a questão é a seguinte, esse dinheiro não fica no Brasil, entendeu? E você sucateia a Petrobras para um processo para poder privatizar a um estatal, uma riqueza natural, uma riqueza dos brasileiros. Essa é a política adotada pelo governo Bolsonaro. E aí, o que o colega também, Fred, apresenta que no governo petista, no último ano do governo Dilma, você tinha uma inflação de 10%. Hoje a inflação no Brasil também é de 10%. Mas não tinha crise em 2015. Mas não tinha crise sanitária, não tinha pandemia. Não, mas você não tinha crise sanitária, mas você tinha uma crise política instaurada pelo país. Mas a crise política por quê? Uma crise política instaurada pelo país pela derrota da direita em 2016. Do PT. E aí você tem um senador da República, inclusive Aécio Neves, que derrotado, chega no púlpito do Senado e fala que vai colocar pauta bomba dentro da casa, que vai prejudicar o governo, que vai desestabilizar o nosso país. Se ele não era presidente do Senado, ele não poderia colocar. Alinhado com o governo golpista que assumiu o nosso país depois de Michel Temer. E aí desestabilizou o nosso país. O Temer era vice da Dilma. Sim, por isso que foi um golpe. Como assim foi um golpe? Se fosse um processo democrático, não teria sido dessa então forma o PT não escolhe bem o vice. E aí, colega, o que acontece? Mas na hora que vocês estavam, na hora que o PT estava governando com o Temer, um projeto de desestabilização do governo nacional, financiado, inclusive, pelos empresários norte-americanos, com interesse na Petrobras, que é quem produz e te retira o pré-sal. E aí você tem uma desestabilização do governo. A queda do pleno emprego que nós tínhamos no governo PT com 5%, uma crise de quase 13% de desempregados, que mantém esse governo porque faltam medidas adotadas para sanar esse problema. Eu acho bonito, isso é uma versão muito romântica dos acontecimentos de 2011 a 2015 aqui, mas a verdade é que a Dilma, verdade seja dita e justiça seja feita com ela simplesmente absorveu a porcaria de governo que o Lula fez. O Lula teve toda a oportunidade, tinha popularidade para passar reformas importantes no Congresso Federal. A porcaria de governo que saiu com 83% de aprovação e agora lidera as pesquisas com mais de 48%. É normal, quando você é populista no nível do Lula, quando você expolia o país para trazer algum benefício, obviamente o benefício vai ser a primeira coisa a aparecer. A conta vai aparecer depois. Só que a conta apareceu na sucessora dele, na Dilma. Então, obviamente, vão utilizar essa desculpa. O Temer foi golpista, o Congresso foi golpista. Mas peraí, vocês governaram, Fred, o PT governou com esse Congresso 10 anos. O povo brasileiro hoje pede mais intervenção do Estado, você tem que entender isso. Com esse Congresso 10 anos. O Congresso não era golpista na hora que passava todas as pautas do PT? O governo tem que participar mais da vida do povo. De fazer a reforma administrativa, de fazer a reforma tributária, de fazer até a reforma política. O Lula não fez. Por quê? Porque o interesse dele era empurrar aquela porque existia uma estrutura, existe uma estrutura dentro do Estado brasileiro. Ele deu azar de que a corrupção do PT foi investigada. Que não existe uma estrutura,
uma estrutura de corrupção instalada nesse país, que não é de agora, ou não é do governo PT. Ela foi institucionalizada. E aí a Dilma foi vítima da... Não, você conhece o processo da reeleição do FHC? Então tá, na hora que tira a Dilma... Não teve o processo do privatização. Na hora que tira a Dilma, ela é vítima, mas na hora de governar, eles são parceiros. Fred, existe uma estrutura política. Olha o seu presidente o que fez agora, abraçou o Centrão, foi eleito com essa conversa de que iria vetar a participação do Centrão dentro do governo, e agora tá, não, a gente nunca saiu do Centrão, nossa participação do Centrão. Teve que aceitar os pedidos do Centrão. Peraí, se ele não governasse com o Centrão, ele seria ditador? Ou ele tem que compor? O Centrão são mais de 300 deputados do Congresso. É necessário compor com o Centrão, com os partidos deputados do Congresso. Que representa a dívida democrácia representativa. 300 deputados tem no Congresso, sobra para ele 203. Menos que isso, né? Porque tem, obviamente, os deputados de esquerda que ele não vai compor. Então tem os deputados da base, dão 50 ou 60. Você pegou um ponto certo, Fred. Sabe o que aconteceu? Com 50 ou 60 a presidenta Dilma não quis governar. A presidenta Dilma não quis governar com aqueles que queriam desestabilizar a política financeira do nosso país. Ela não aceitou o aumento dos repasses clandestinos que existiam nesse país. A presidenta Dilma sofreu um golpe daqueles que falou, não queremos mais essa aqui, que coloca a moral à frente. Que passou no Congresso, passando na Câmara, e passando no Senado, e sendo avalizado pelo STF. Então o STF lá... E quantos desses que falou pela moral, pela família, então, o STF é golpista. Por Deus, chegou lá e falou que está todo mundo condenado hoje, um monte de gente condenado. A presidenta Dilma, que inclusive foi inocentada das pedaladas fiscais. Se ele não responder que o STF é golpista, então obviamente... O STF é uma importante instância de democracia desse país, a gente tem que respeitar os poderes. Mas o STF avalizou o impeachment da Dilma, ele foi golpista nisso ou não? Você sabe que o STF não pode chegar e colocar o dedo, Ele pode sim, se tiver errado ele pode falar, não pode, igual ele faz com o Bolsonaro agora. Não, ele vai colocar as formas legais do processo correr. Justamente. Existe um documento, a Carta Magna Brasileira, e o STF fala, se estiver dentro do processo, e a Câmara acusou ela de um processo que era as pedaladas fiscais, o processo legal do impeachment estava correto. Porém, moralmente, de forma errônea. Conversando em círculo, eu sei que é difícil, eu não queria estar nessa posição, cara, tá doido. Eu que não gostaria de estar na posição que o senhor se encontra, defender um governo com mais de 60% de pessoas com avaliação ruim ou péssima. O processo de impeachment estava correto? Não estava legalmente? Então por que o STF não barrou? O STF, naquele momento, inclusive, adotou posições como, por exemplo, tentar vetar a nomeação do ex-presidente Lula. O mais engraçado é que não só a inflação subiu nessa época, né? A inflação subiu em 2015, estava 10,6%. Hoje em dia, em 2021, a previsão é 10,1%. Ou seja, na verdade, a previsão da inflação hoje em dia é menor. Hoje, com uma crise, uma pandemia, é menor a previsão da inflação hoje do que no governo Dilma. 10,68%. Olha aqui, que engraçado. Mas o PIB, olha que engraçado. O PIB em 2015 caiu 3,8%. O PIB em 2016 caiu 3,3%. O que é que justifica, meu Deus do céu? Não tinha crise nenhuma aqui, a não ser a governo do PT. Então, se você está preocupado com crise política, Fred, instaurada por uma oposição, é difícil pro Bolsonaro. O país perde, o país perde crédito, perde investimento, agora, cai a produção, cai o número de postos de serviços, isso gera uma crise, queda no PIB, é natural. Então, se você conhece o processo político que aconteceu no país, então, um golpe político... É difícil pro Bolsonaro? Claro que é difícil pro Bolsonaro, é muito mais difícil para quem ele é incapaz de qualquer coisa. É muito mais difícil para quem tem que defender a esquerda, mas o mais engraçado é o seguinte, para quem acha que a esquerda faria um trabalho melhor diante dessa crise mundial, só lembrar o que eles fizeram quando nem crise tinha. Eles quebraram um país diante de uma bonança econômica mundial. Sabe o que a esquerda fez durante esse processo de crise pandêmica que nosso país sofre, Fred? Absolutamente nada. Sabe o que a empresa... Eu vou te falar o que a esquerda fez. A esquerda fez... Termina aí que eu vou te falar o que a esquerda fez. Pressão para que o governo federal construa o auxílio emergencial, porque se dependesse desse governo, não teria nenhum tipo de auxílio ao povo pobre trabalhador desse país. Vocês queriam negar o auxílio à comida. Mas a esquerda estava tentando barrar o de 400 agora, ué. Querendo barrar o quê? O auxílio Brasil? Não estava, não? Uma política eleitoreira barata e vazia que vem destruir o processo da criação do Bolsa Família. Então não pode dar dinheiro pro povo, não. Então se o Lula dá dinheiro pro povo, a esquerda preocupada. Agora se é o Bolsonaro, Fred, não foi isso. Quando você tem um programa com Bolsa Família de 18 anos, premiado internacionalmente, consolidado, certo? Você tem que aprimorar ele. Não é simplesmente uma canetada, falar, agora não, agora o meu programa vai funcionar. E aí, recadastramento das famílias. E você imagina o gasto que vai se trazer. Você pensa também mais uma coisa, os condicionantes que o Bolsa Família tinha para a família estar recebendo. Todo mundo recebia aquilo ali da forma mais indiscriminada possível. Eu trabalhei no Bolsa Família em Goiânia, eu vou te falar. As crianças que recebiam Bolsa Família, Fred, quando entrou, foi fazer uma gerência. Você falou uma coisa aqui que é contra a política pública do nosso país. Não falei isso, não. Falou que é contra a política pública, praticamente. O Bolsonaro fez quando assumiu foi fazer uma auditoria no Bolsa Família e com o valor que ele recuperou, ele conseguiu pagar o 13º do Bolsa Família. Fantasias da cabeça de Bolsonaro. Deixa eu concluir, só para concluir, ele falou uma questão sobre o Bolsa Família e qualquer um recebia. Para receber o Bolsa Família,
Família, as famílias que recebiam esse benefício, as crianças deveriam estar nas escolas matriculadas, as crianças deveriam estar vacinadas e comprovar isso na lei é bonito dentro mesmo. dos CRAS. Não, eu fui um profissional. Você é um entre vários que fala que trabalhei. Olha, procura-me no registro de trabalho. Vários falam que no Sistema Único de Saúde aqui de Goiânia, na Secretaria de Assistência Social. Eu estive presente no Cade Único, que conhece o Cade Único, que é o registro das famílias que estão presentes no Bolsa Família. Então, ali as famílias tinham que comprovar a vacinação e a frequência escolar dessas crianças. Porque o PT diminuímos não deu 13º a analfabetização do no nosso país, diminuímos as doenças infantis, porque o PT não pagou 13º do Bolsa Família. Garantimos a vacinação e o estudo das crianças. Diferente desse governo que nega o acesso à educação e à vacinação. Passar 30 segundos aqui pro Fred para finalizar, para ir pro próximo. A ironia é um papel fantástico que esse governo trabalha. Mas diante dos números não tem ironia. Mas aqui, o Caio perguntou, falando nisso, eu sei o que a esquerda fez durante essa pandemia, eu sei muito bem o que a esquerda fez. Sabe o que seu partido, PCdoB, fez ontem? Votou contra a lei que dobrava a punição por corrupção na pandemia. Todos os 8 deputados federais do seu partido votaram contra essa lei. Então é isso que a esquerda está fazendo, garantindo que a corrupção vai se perpetuar, principalmente quando o dinheiro sai da saúde para o bolso de corrupto. 19h52, esse é o Papo Aberto aqui na TV Capital. É o nosso primeiro programa, o Grande Debate. Está aqui hoje nos estúdios o nosso querido Fred Rodrigues, não é o Silveira, e também o Caio, que está aqui debatendo sobre inflação e as políticas também aqui do nosso país. Olha as participações aqui, gente. Olha, muitas participações aqui. Gostaria de registrar você que está mandando a sua mensagem. Eu estou em qual aqui? Qual câmera aqui? A do meio, é isso? É a do meio ou a de cá? A do meio, né? Vamos lá, ó, mais participações aqui. Parabéns ao Caio Barbalho. Por representar a comunidade de Goiás. Esse cara é demais, tem muito conhecimento político. Quem está mandando aqui é a Selimar Nascimento. Obrigado pela sua participação aqui no Papo Aberto Debate de hoje. Obrigado pela sua participação. Mais participações aqui, gente. Olha, muitas participações. A Carolina Moraes mandando mensagem aqui. Parabéns, Caio. Falou pouco, mas falou. Falou. Deu uma risada, falou, amei, nota 2, e mandou um cocôzinho ainda. A Carolina, continuando, Caio falando, nariz vai crescendo. Aqui a gente fala tudo, gente, não tem como. Olha, mais participação. É um filtro aí. Vamos falar tudo, olha, tem que ter um filtro, senão... Olha, continuando, Fred com discurso raso, o nome estranho aqui, André, obrigado pela participação. Obrigado, André, vou melhorar. Débora Fernandes, Caio, que veio sem estudar e tá falando asneira. Mais raso que isso, tá falando aqui a Débora Fernandes, mandando uma mensagem aqui e tá falando as pessoas aqui. Responde, Caio, STF é golpista? Vou dar 30 segundos pro Caio. Como eu disse, James, nós temos uma estrutura de governo no nosso país. Né? Você tem o legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário tem o papel de proteger as leis desse país. Então, se você tem um processo que você apresenta como legal dentro da construção dos documentos, o STF tem que apenas guardar que os ritos sejam protegidos. Esse é o serviço do STF. Agora, se o STF fala que os ritos não estão legais dentro do documento, o STF acerta. Naquele processo, o STF ele não teve ali para fazer julgamento de se estava certo um golpe político por pedalada fiscal no nosso país ou não. Ele estava para falar, olha, o processo seguiu a ordem da casa, o pedido de impeachment foi protocolado de forma correta, e aí o STF falou assim, esse processo estava legal até esse ponto. Agora, a questão é o judiciário defender ou não depois se a Dilma realmente pedalou ou não. E ela não pedalou, como foi Muito provado. obrigado. Vou passar para o Fred aqui, porque a gente está dando voz para você do outro lado. Fred. Muito bonito, mais uma vez, esse discurso do Caio aí, sobre toda a tripartição de poderes aí. Montesquieu realmente deve ter achado isso muito bonito também. Um negócio que ele tem que combinar com o Lula, porque o Lula disse que o STF estava covardado nessa época aí. Então, assim, realmente não sou eu dizendo. Todo aquele processo de impeachment foi legal, ele foi conduzido na parte política por políticos como tem que ser. E na parte legal, o STF avalizou. Se o STF estava acovardado na época, tem que conversar com o Lula. O Caio discorda do Lula. Acha que o processo foi legal, mas que a parte política foi diferente. No entanto, a parte política também foi utilizada pelo PT para governar. Então você não pode elogiar a parte política na hora de governar com você e chamar eles de golpistas na hora que eles determinam o seu processo de impeachment. Por isso que eu não sou do partido do presidente Lula. 19 horas. Vocês votam juntos. 19 horas e 56 minutos. Esse é o Papo Aberto Debate aqui na TV Capital, canal 32. O nosso primeiro bloco foi sobre inflação.